Boa noite, irmãos! Como estão vocês? Que a paz do Senhor esteja aí com você no seu lar, aí com você na sua casa, e que a sua casa seja cercada das bênçãos do Senhor. Por enquanto vamos continuar com nossos cultos online somente, mas nada impede da gente interagir uns com os outros por aqui mesmo. Então você pode digitar aí a paz do Senhor, saudando seus irmãos, dizendo o que você tem sentido. Você pode interagir com a gente também. E esses momentos às vezes nos deixam meio tristes, né? Por estarmos longe um dos outros, às vezes com medo de estar com pessoas. Mas não há motivo para ter medo. E eu queria ler um versículo com vocês, que está em Romanos 8:15. Diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, Abba, Pai. Então vamos cantar uma música que reforça essa ideia, que nós não somos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo.
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. E isso nos dá coragem e confiança. Porque ser filho de Deus é ser privilegiado, é ter tudo. É ser filho daquele que formou todas as coisas, que criou todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. E quem de nós que somos maus, somos capazes de dar coisas ruins aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom e maravilhoso, Ele vai nos dar coisas perfeitas, coisas maravilhosas, mesmo que a gente não entenda. Mas a palavra do Senhor em Josué 1:9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Então, seja lá o que for que acontecer, nós não temeremos, seremos fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. Amém? Então vamos lá, com alegria. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Vai! Com palmas aí, hein, gente? Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Seja o que for, Seja o que for, eu não temerei. o Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Glória a Deus. Ele está com a gente. E por isso a gente pode ter certeza de que tudo está sob controle. Tudo está no controle do nosso Deus. E
ajuda contra os inimigos que vêm contra nós de todas as formas. Mas só diante dele, quando nos prostramos, quando nos rendemos a esse cuidado dele, é que nós conseguimos enxergar essa grandeza e esse controle. E então nós temos paz e descanso. Então cante ao Senhor o quanto Ele é grande, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é maravilhoso. Se entregue, se renda aos pés do nosso Salvador, para que você possa desfrutar desse descanso, dessa paz que só vem dele. és o nosso Deus eterno, Senhor. Que todo louvor, que toda glória seja dada a Ti.
Que o Senhor receba, Pai, nossos louvores, Senhor. E que o Senhor faça com que cada palavra cantada, Senhor, seja infiltrada em nosso coração, para que a gente creia e pratique, Senhor, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai, pela Tua bondade e o Teu amor. Esteja sobre o pastor, que ele traga a Tua palavra sobre nós e que a gente possa nos encher, Senhor, da Tua força, da Tua coragem, Senhor, e fé. Porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E nós estamos prontos para ouvir a Tua palavra nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a você. Pedimos ao Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia das nossas vidas e dos nossos corações. Somos os seus filhos, somos ovelhas do seu pastoreio e a Ele ouvimos e obedecemos o comando eterno da sua voz. Eu fico me perguntando algumas vezes como temos agido ou o que temos pronunciado acerca de tantas coisas. Vivemos falando que palavras têm poder. Há um tempo atrás, a Anne colocou um vídeo falando sobre o poder da palavra acerca de um copo com água, e depois foi analisado as moléculas. A água amaldiçoada teve as suas moléculas turvas e complicadas, enquanto a água que foi abençoada ou bendita, não. Eu fico imaginando o que temos falando e andando por aí. Se esse é o nosso bom ministério, se esse também seria o nosso bom testemunho, o que temos e como temos nos portado frente a tantas ocasiões. Vejo homens e mulheres de Deus, de todos os lugares, tendo problema em relação ao que se fala, de como fala. Ontem eu tentei conversar com dois lados e me senti frustrado, me senti sem poder. Logo depois eu fui orar e pedi para que Deus apaziguasse meu coração, para que eu não pecasse contra o que eu falaria hoje, o que Ele tinha colocado no meu coração. O que temos e como temos agido no meio dessa pandemia estranha, que envolve a saúde, que envolve economia, que envolve política e, no final de contas, que envolve a humanidade, e ela sofre, ela geme, ela sente o luto sem poder se enlutar. E nós temos esse parâmetro ou esse quadro pintado na nossa sociedade, e por muitas vezes falamos demais ou de menos. Eu fiquei pensando sobre Jesus, tentando talvez parafraseá-lo ou entender o que ele faria agora. E aí eu recobrei na minha mente uma coisa que eu falei há muito tempo. Eu não tenho que pensar no que Jesus faria agora. Eu tenho que pensar no que eu conheço a respeito de Jesus e o que eu faria sobre tudo que eu sei. Então a pergunta é: como usamos as nossas palavras e como agimos? Para falar um pouco sobre Jesus, sobre Ele e as suas palavras e sobre como nós deveríamos nos portar, eu queria trazer uma breve mensagem para os nossos corações a respeito de Lucas 6, capítulo 6, verso 43 ao verso 45. Diz assim, Lucas 6, 43 ao 45. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia ou apenas me escute. Não há árvore boa que dê um mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê um bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro,
Do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Palavras do próprio Senhor no Evangelho de Lucas. Abaixe sua cabeça, quero orar com você mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer porque Lucas registrou tão preciosas palavras, para que no nosso coração hoje fosse tocado e nós pudéssemos entender como nos portamos, como e quando falamos. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não quero pegar a ideia do meio do ministério, ou não, do início do ministério de Jesus. Não porque ele não tenha dificuldade nesse tempo. Jesus teve muita dificuldade em todo o tempo do seu ministério. Jesus é um rabi do povo, por muitas vezes desacreditado, por muitas vezes enxotado, e de outras formas é alguém que anda no meio de um povo, em um solo árido, a qual, com a palavra de extremo amor, quer ser escutado, porque é uma boa nova de esperança. Esse é o Jesus do seu ministério. Mas eu queria pegar Jesus agora, ou a história de Jesus, no meio, ou no grande ápice da sua história, ou no concluio da tradição e do pacto que ele fez com o próprio Deus, que é a sua entrega. Eu estou falando da morte de Jesus. Eu sei que neste momento nós estamos no momento de Quaresma, se preparando para a ideia e comemorar a tradição da ressurreição e não Páscoa. A ressurreição de Jesus Cristo, aquele que é o ápice e é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo esse que antes da sua ressurreição passam 13 horas do maior infortúnio sobre a terra. Eu queria que você pensasse comigo ou voltasse comigo na história. Jesus, ele come com seus amigos, reconhece um traidor, abençoa esse traidor do mesmo jeito vai e consuma o fato. Ele se entrega ao próprio Jesus com um beijo, e nesse momento Jesus está passando uma das maiores dores da sua vida, que é sentir todo o pecado de uma humanidade em si. É por isso que ele começa a transpirar sangue, os vasos subcapilares, por causa de tensão e estouro, e ele começa a ter algo de extrema dor, não só física, mas interna, espiritual, emocional. Ele faz a oração falando: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. E assim ele continua o seu processo de muita dor e de muita complicação. Os soldados de Caifás e Anás vão ao Getsemane e por um beijo Jesus é entregue. Jesus então vai ser sentenciado, e nessa sentença ele vai ser espancado, humilhado, cuspido, e depois ele vai ser preso em um cárcere privado na casa de Anás e Caifás, que é um lugar escavado numa pedra, e Jesus é colocado ali. Jesus então tem essas 13 horas, né? Esse tempo, e no meio dessas 13 horas, depois que ele é tirado, ele vai ser chicoteado. Eles usam um suplício, se você procurar isso, o suplício é um chicote de couro, onde ele tem ou pedaços de osso ou chumbo na ponta, para que promova hematomas e depois as tiras de couro comecem a cortar, para que se dilacere toda a pele das costas. É assim que Jesus chega na cruz. Jesus chega na cruz esvaindo sangue. Jesus chega na cruz com um manto colado nas costas, porque ele havia secado ao carregar a cruz, pelo menos parte dela, porque Simão Cirineu depois ajuda a carregá-la. Mas quando chega no Gólgota, no sepulcro, na montanha da caveira, eles arrancam aquela túnica e os sangramentos continuam. Jesus é levantado. E aí começam as palavras de Jesus, que é um espetáculo para mim e para você. 13 horas do maior infortúnio sobre a terra, vendo a morte se aproximar a cada momento. E Jesus ainda tem 3 momentos de fala que são um espetáculo e deveriam nos calar e entender o Mestre. Primeira coisa que Jesus fala,
ele fala com o Pai. Talvez diferente de mim e de você, quando passamos qualquer tipo de infortúnio, qualquer tipo de problema, falamos pelos cotovelos. Esse é o melhor termo do colóquio. Falamos mesmo pelos cotovelos, não estamos nem aí. Falamos demais. Deixamos nosso coração ou as nossas emoções tomar conta da nossa carne, e aí as obras manifestas acontecem. É assim que acontece nas nossas vidas. Mas Jesus não. Jesus mesmo sofrendo, a primeira fala dele é com o Pai e não é por ele. Jesus replica o seguinte: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, ele está pedindo para que o próprio Deus perdoe os seus algozes. Ele está falando: Jesus, perdoa este homem que está me martelando os braços. Jesus, me perdoa este homem que vai me furar daqui a pouco. Jesus, perdoe aquele que me chicoteou. Jesus, perdoe Aná e Caifás. Jesus, perdoe Judas. Jesus, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu sei, e vocês também sabem, que a ideia, no geral, é que era isso exatamente que deveria acontecer. Jesus tinha que ir para o madeiro. Essa era a conclusão do pacto. Era necessário vida por vida e sangue por sangue, mas ainda assim, o próprio mestre, no meio de tanta dor, de tanto infortúnio, ele olha a Deus, ao seu Pai, e pede por aqueles a quem está lhe promovendo dor e mal. Uma segunda fala ainda de Jesus com o Pai é uma coisa simples. Ele fala assim: Deus meu, por que você me vira as costas? Por que você me desampara neste momento? É como se Jesus tivesse uma visão do alto e sublime e eterno trono de Deus, e nesse exato momento Jesus está virando as costas, porque Deus não pode se compactuar com o pecado, e Jesus naquele momento se faz pecado por uma humanidade completamente destroçada pelos seus maus desejos. Jesus, ele se sente desamparado pelo Pai, porque o Pai naquele momento o entregou. É esta palavra. Neste momento, na conclusão do pacto, Deus entregou o próprio Filho para que morresse pelos pecados de muitos. Isaías 53 diz isso, que Deus teve prazer em moê-lo. O prazer não é moer o seu filho, mas o prazer que Deus tem é que naquele momento ele conseguiu resgatar inúmeras vidas, porque o seu filho foi obediente até a morte, e morte de cruz. E uma última frase de Jesus ao Pai é simples: ele se entrega completamente àquele que pode. Diferente de mim e diferente de você, que quando passamos qualquer tipo de infortúnio, tentamos nas nossas forças, tentamos no nosso braço forte, no nosso intelecto, na nossa razão, tentar achar meios para se sair. Jesus não. Jesus usa uma simples palavra que é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E acabou. Senhor, é o Senhor quem sabe. Essa frase vem exatamente de encontro com a frase no Getsêmani. Olha, afasta de mim, mas se não afastar, se não é possível, se não tem como, se é desse jeito tem que ser, que seja feita a sua vontade. Se ajeita a sua vontade, então eu me entrego completamente à sua vontade, da forma que o Senhor quer. Essas três partes são a conversa, o diálogo, as palavras de Jesus na cruz com o próprio Pai. Mas ele não para por aí. Jesus começa a conversar com os seus próximos. Quem são os próximos? Nada mais, nada menos que 2 ladrões. O primeiro ladrão, ele chega a Jesus e o enxota, o envergonha e fala: olha, se você é mesmo o mestre, o Filho de Deus, nos tira daqui. O outro ladrão o repreende. Queria que você entendesse isso. O outro ladrão o repreende e fala assim: olha, nós temos um motivo real para aqui estarmos e sermos crucificados, mas este homem não. E ele faz uma indagação para Jesus e Senhor, lembra de mim quando você estiver no seu reino. Este homem, este bandido, este contraventor, reconhece no próprio
crucificado ao seu lado, que ele é muito mais que um homem comum. Ele reconhece que existe um reino por trás dele e que ele é o rei. As palavras de Jesus, e talvez no meu caso e no seu caso, se estivéssemos ali sendo crucificados, dependendo do nosso espírito carnal, ou espírito não, situação carnal, abafando o Espírito Santo, nós primeiro responderíamos ao contraventor que nos envergonhou. É de costume isso. Olharíamos e falaríamos assim: quem é você? Olha a sua ficha corrida, olha o seu comportamento, olha o seu testemunho, e entre outras coisas. Mas Jesus não. Jesus foi envergonhado novamente, e ele simplesmente se calou. E quando foi conversar com o próximo, ele conversa da seguinte forma: olha, vejo fé em você. Vejo em você que você reconhece o que todo mundo aqui ainda não reconheceu. Vejo em você que até os meus amigos que fugiram talvez não tenham entendido tudo ainda. Mas você que falou de um reino e me chamou de rei, estarás comigo hoje no paraíso. É uma absolvição por fé. Aquele homem passou a crer que aquele crucificado ao seu lado não era alguém comum. Não era alguém comum, talvez por não ter se defendido de ser envergonhado. Ele simplesmente se foi. Nós, talvez, em contrapartida, fizéssemos ao contrário. Jesus conversa com o próximo mais uma vez, porque Maria, a sua mãe, chega-se aos seus pés, e ele conversa com ela de uma forma muito carinhosa. Ele fala assim para ela: mulher, eis aí o teu filho. É João. João que está do lado dela, e fala assim: olha, e eis aí a sua mãe, João. O texto se refere a uma palavra dirigida de amor e carinho a alguém que o criou, alguém que teve ou que estava sentindo parte de suas dores. Ele está se compadecendo de um coração extremamente contrito ao ver o seu filho morrer. E ela fala assim: olha, ele fala para ela: olha, cuide dos outros, cuide dos meus amigos, cuide da minha mãe. Olha, preste atenção na família que nós criamos. Jesus se importa, mesmo no momento da sua morte, com as pessoas. Em um terceiro momento, então, Jesus passa a falar consigo mesmo. E talvez seja a ideia da introspecção. Ele conversa com Deus sobre as pessoas, sobre os seus algozes, pede para que Deus os perdoe. Ele conversa com o próximo. E agora está na hora dele olhar para dentro. E a primeira coisa que ele olha para dentro é as suas carnes. Ele se sente como humano agora. E vem algo extremamente humano. Porque ele fala: eu tenho sede. Minha boca está seca. É claro que o texto está se fazendo para se cumprir as profecias que se tem. O Salmo fala disso, que a sua boca ficaria seca e dariam a ele de beber vinagre. E quando colocam o caniço com ensopo e ele sente, ele não bebe. Não era um vinagre comum, mas era algo para que o entorpecesse, para que saísse de si. Mas ele não quer sair dele, ele quer continuar ciente. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe das suas dores, ele sabe o que ele precisa passar, ele conhece o motivo, e ele acha que o motivo é extremamente real e prazeroso, porque faz a vontade do Pai e não a dele. Jesus conversa consigo. E mesmo tendo sede, sentindo a sua carne humana esmoecer, ele se continua dentro dele. Ele continua olhando para dentro, e aí ele vem, talvez a palavra que mais nos conforte, que é: está consumado. A última palavra de Jesus na cruz. Quando ele fala está consumado, a palavra está consumado não é uma palavra comum no meio hebraico. Não é um trâmite para isso. É uma palavra romana, é uma palavra estrangeira, é uma palavra que se usa com preso, é uma palavra que tira das costas de alguém que tem que cumprir uma pena, aí lhes traz paz. Em todo cárcere romano existia essa palavra andando: quando será consumada a minha pena, quando a minha pena acabará.
Porque quando você saía de um cárcere com uma carta escrito está consumado, é que você não deve mais nada a ninguém. E é isso que Jesus faz neste momento. A última palavra que ele fala para si mesmo é nos abrangendo novamente. Ele fala: olha, está consumado, não há mais quem deva. Eu estou pagando todos os pecados de uma humanidade. Caiu sobre mim, sobre as minhas costas, a paz. O castigo que traz a paz está sobre mim. É esse o texto de Isaías 53 que ele talvez esteja recitando com está consumado. Ele está olhando para dentro dele e vendo que dentro dele ele está concluindo aquilo que ele e o Pai trataram no alto e sublime trono, no altar, no céu. Quando olharam exatamente para uma nação, uma humanidade corrompida, eles decidiram trazer a humanidade e o amor, generosidade. Quando Jesus diz, está consumado, a palavra para mim e para você significa vitória. Significa que não há mais morte. E que o lapso temporal que vamos sentir e que muitos estão sentindo nesse momento é só um lapso. Porque daqui, deste momento material, iremos para o reino logo após. Reino esse que o próprio ladrão reconheceu. Reino esse que o soldado romano que furou o seu lado reconheceu. Reino esse que eu e você deveríamos passar a viver agora, neste exato momento. Para que quando ele vier, ele encontre súditos leais. Ele encontre homens e mulheres que vivem, falam e permanecem no seu reino. A palavra está consumado, está pago, é a expressão que ainda hoje é usada nos tribunais. Ainda hoje, a mesma palavra tem o peso de que não se deve ou não se tem mais peso de culpa sobre alguém. Jesus fez isso por mim e por você. Em todas as suas falas naquela cruz, ele tinha o seu coração, o bem a qual sempre falou, não murmurou, não esmoreceu e continuou firme no processo e no projeto que ele e o Pai criaram, que era comprar as nossas vidas para que o Pai nos tivesse, porque aquele que vai ao Filho, vai ao Pai, e quem tem o Filho, tem a vida. Eu e você deveríamos imitar o Mestre, em momentos de dificuldades ou não. Eu e você deveríamos olhar para o Mestre e a cópia dele o fazer. Mas talvez eu e você estivéssemos pensando, mas ele era Deus, ele podia. Eu quero lembrar vocês que a primeira frase que ele fala consigo mesmo é: tenho sede. Sede é coisa de gente, sede é coisa de pessoas que têm carne, que têm emoções, gente que precisa, eu e você. Então, se ele o fez, nós também conseguimos fazer. Está na hora de mudarmos, está na hora de proclamarmos a boa nova, está na hora de esquecermos de falar sobre vãs teorias ou algo que não é produtivo. Está na hora do povo de Deus manifestar graça sobre a vida das pessoas, graça essa que foi nos alcançada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer grandemente o que o Senhor tem feito por nós. E quero pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações e nos faça entender quem somos. Toca no nosso coração, nos quebranta, nos faz entender as palavras do Mestre na cruz. Deus Todo-Poderoso, se precisar nos envergonhe, se precisar nos faça entender como estamos nos portando. A Ti sempre toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais uma canção.
soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolo, poder e unção esteja sobre nós, discípulos, filhos, amigos de Cristo Jesus, a igreja, a noiva. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça até a volta de Cristo Jesus. Que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de paz e cheia de oportunidades para proclamar a boa nova. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz. Sobre os céus tu és Senhor.